Olá, bem-vindo, bem-vinda à correção da prova do concurso do TRT da segunda região. Certamente já me conhece, professor Paulo Henrique de Oliveira ou PH Oliveira. Vamos corrigir juntos as questões de direito civil. Antes disso, quero te parabenizar pela sua preparação, pela sua caminhada e também pela realização da prova. Temos notícia de que nossos alunos, nossas alunas foram muito bem e certamente figurarão na lista dos aprovados. Você que talvez não obteve êxito, parabéns, porque você já iniciou a sua caminhada. A aprovação em concurso público é assim, exige tempo de preparação. E tempo de preparação pressupõe persistência, tenacidade. Agora que você deu o primeiro passo, se você persistir, fatalmente, nos próximos concursos, você obterá essa tão sonhada aprovação, ok? Prova de direito civil. De modo geral, foi uma prova tranquila, porque as questões não fugiram daquelas matérias que vimos aqui no nosso curso. Também não fugiram do texto do Código Civil. Nas minhas aulas, ressaltei a importância de assistir à aula, anotar e, quando dos seus estudos, das anotações, fazer a leitura, releitura dos artigos do Código Civil correlatos à matéria da aula. Se você fez isso, você certamente acertou as questões da prova. Mas vamos lá enfrentar essas questões para você se localizar. As questões de direito civil iniciam na de número 49 até a questão 52. Questão 49 versou sobre qual matéria? Matéria da parte geral do Código Civil, especificamente sobre a classificação das pessoas jurídicas. Então, nós temos, conforme o Código Civil, artigo 41 ao artigo 44, temos as pessoas jurídicas de direito público, público interno, arroladas lá no artigo 41, e de direito público externo. Quem tem personalidade de direito público externo? Os estados e demais sujeitos de direito internacional. Agora, quem tem personalidade jurídica entre as PJs de direito privado? Está lá no artigo 44. São de direito privado as fundações, as associações, as organizações religiosas, os partidos políticos, e faltou um ente, uma pessoa jurídica de direito privado, que não disse aqui, porque está lá na nossa questão 49. Vamos ver juntos, para você não esquecer? Então, questão 49. O Código Civil estabelece que as pessoas jurídicas são de direito público.
interno ou externo e de direito privado, elencando em seguida as entidades dotadas de personalidade jurídica. De acordo com esse mesmo diploma legal, os chamados empreendimentos de economia solidária são o quê? São de direito público? Não. Não público interno, muito menos de direito público externo. São o quê? Pessoas jurídicas de direito privado. De direito privado. Sério, professor? Sim, para você não errar. E eu creio que você não errou. Vai lá no Código Civil. A relação das pessoas jurídicas de direito privado está lá no artigo 44. E os tais empreendimentos de economia solidária estão lá? Estão. No inciso 7. Inciso 7. Então, são de direito privado. Privado. Por consequência, questão número 49, a afirmativa correta é a B. Pessoas jurídicas de direito privado. De direito privado. Olha aqui a banca trazendo inovação. Digo inovação porque esse inciso 7 foi incluído em 2024. Muito bem. Questão 50 da sua prova. Vamos ler juntos. Determinado contrato de prestação de serviços, foi firmado por escrito, contendo cláusula resolutiva expressa, para o caso de inadimplemento. Opa! Aqui nós temos como matéria contratos, mas tem uma aparente pegadinha. Qual pegadinha, professor? Veja aqui. O enunciado diz: contrato de prestação de serviço, que tem previsão de cláusula resolutiva expressa, no caso de inadimplemento. Onde está suposta pegadinha? Foco do candidato, da candidata, no contrato de prestação de serviço. Quando, em verdade, a resposta às afirmativas versam somente sobre a dita cláusula resolutiva, que é matéria de teoria geral dos contratos. Precisamente, extinção dos contratos. Veja, todo contrato, ele contém implicitamente cláusula resolutiva. Entre essas cláusulas implícitas que autorizam a resolução está o inadimplemento. Mas o contrato pode conter cláusula resolutiva em razão do inadimplemento expressa, como diz o enunciado. Quer dizer, é expressa porque no próprio instrumento constou que o contrato poderia ser extinto, poderia ser resolvido, havendo inadimplemento. Pois bem, quando se trata de cláusula resolutiva implícita, a resolução depende de interpelação.
Diferentemente, quando eu tenho cláusula resolutiva expressa. Por quê? Se está expressa, ela opera de pleno direito, automático, independente de interpelação. Professor, quanto à teoria, você acabou de dizer, prof, que as questões estão no código. Não saíram do texto da lei? Não saíram. Por quê? O que eu acabo de te dizer está no Código Civil, no artigo 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A implícita depende de interpelação. Ok? Então, olha lá. Voltando para a nossa questão, a resposta estava onde? No Código Civil, no artigo 474. De acordo com o Código Civil, a cláusula resolutiva expressa, afirmativa A, opera de pleno direito, mas depende de interpelação judicial prévia. Errado, porque não depende de interpelação. B, opera de pleno direito, independentemente de interpelação. Certinho. Opera de pleno direito, independentemente de interpelação. Então, questão 50, correta afirmativa B. Vamos lá. Questão 51. De acordo com as regras do Código Civil, acerca do pagamento indevido. Olha, aqui nós temos uma questão de direito das obrigações, porque pagamento está disciplinado dentro do direito das obrigações. E, observando as afirmativas, já percebo que cada uma delas contempla um artigo do Código Civil. Olha lá. Afirmativa A. Tudo sobre pagamento indevido. Se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de obrigação de fazer, vamos entender, eu realizei indevidamente uma obrigação de fazer para você. Aquele que recebeu a prestação, você, tem a obrigação de indenizar o que a cumpriu, na medida do lucro obtido. Gente, texto do Código Civil, mas dá para responder só com o raciocínio jurídico. Olha, se eu construir uma casa para você indevidamente, errei, era para ter construído a casa do seu vizinho, eu construí, reformei a sua. Veja, você recebeu essa obrigação de fazer. Você tem a obrigação de me indenizar, na medida do lucro que você obteve. Se não pelo raciocínio, é texto do Código Civil. Artigo, não está na ordem essa aqui, obrigação de fazer, eu digo não está na ordem da disciplina do Código Civil sobre pagamento indevido. Está no artigo 881. Pagamento indevido de obrigação de fazer. Sim. Vamos ver o erro nas demais. B. Aquele que voluntariamente pagou o indevido não incumbe a prova de tê-lo feito. O erro está claro aqui, gente. Se eu fiz voluntariamente pagamento indevido, eu tenho que provar que o fiz por erro. Então, o erro está aqui, no Código Civil, é o artigo 887, está: aquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe
a prova de tê-lo feito por erro. Que golpe, ó, só colocou o não aqui, não incumbe, quando o código diz incumbe. Se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa-fé, por título oneroso, responde pela quantia recebida e também por perdas e danos. Tem golpe aqui. Onde está o golpe, prof? Artigo 879. Veja, se aquele que indevidamente recebeu um imóvel aliena de boa fé, ele responde pelo quê? Ele responde apenas pela restituição, pela quantia recebida. Não responde por perdas e danos. Só responde por perdas e danos aquele que alienou de má fé. Má fé. Então tem golpe aqui. Errada. D. É possível repetir o que se pagou para solver, para pagar dívida prescrita. Já está errado. É porque não é possível a repetição do pagamento de dívida prescrita. Tampouco é possível a repetição, no caso de cumprimento, de obrigação judicialmente inexigível. Então está aqui, ó, não é possível, não se pode repetir. Artigo 882. E, mesmo aquele que deu alguma coisa para obter fim imoral, desde que não proibido por lei, terá direito à repetição do que pagou indevidamente. Não. Artigo seguinte, 883 do Código Civil. Se foi dado em pagamento alguma coisa para obter fim imoral, não tem direito à repetição. Viu? Texto do Código Civil. Muito bem, muito bom. Nossa última questão versa sobre o quê? Sobre direito de família. Olha lá. Laura e Francisco casaram-se no ano de 2020, adotando o regime da comunhão universal de bens. De acordo com o Código Civil, o regime de bens entre os cônjuges. E as afirmativas indagam sobre a possibilidade de modificação, possibilidade de alteração posterior do regime de bens. É possível ou não? Questão fácil. Por que questão fácil? Porque você certamente lembra lá das suas aulas da graduação, das nossas aulas aqui no curso, que o Código Civil de 2002 inovou em relação ao de 16 nesse aspecto. Por quê? Agora está expresso no Código Civil, lá no artigo 1639, parágrafo 2º, que é possível a alteração. No Código está, é possível a alteração posterior do regime de bens, mediante o quê? Autorização judicial, pedido motivado de ambos os cônjuges, cabendo ao juiz apurar as razões. Então, sim, é possível. Quais são os requisitos para você não esquecer, para você aprender um pouco? Olha lá,
Conforme o Código Civil, os requisitos são somente na via judicial. Exige pedido motivado. Outro requisito, que esse motivo ele seja razoável, justificável, procedência das razões. E tem mais um requisito negativo, qual seja, não prejudicar direitos de terceiro. Ok? Vamos ver se com base nessas informações, requisitos, conseguimos responder a questão. Então, a Laura e o Francisco casaram no regime da comunhão universal. Conforme o Código Civil, o regime de bens A não poderá ser modificado. Errado, por quê? Conforme Código Civil, artigo 1639, parágrafo 2º, sim, é possível. B, poderá ser modificado extrajudicialmente. Olha o golpe aqui. Não. A alteração de regime exige o quê? A autorização judicial. C, só poderá ser modificado por requerimento de ambos os cônjuges, certo? Mediante autorização judicial. Sim, trouxe dois requisitos certos. Exige-se requerimento de ambos e autorização judicial. D, será absolutamente imutável. Errado. E, será absolutamente imutável, apenas se firmado com cláusula de imutabilidade. Errado. Então, questão 52, correta a C, conforme artigo 1639, parágrafo 2º. É possível, é admitida a alteração mediante autorização judicial, pedido motivado. Faltou requisito aqui, mas não torna a afirmativa incorreta. Verificada a procedência das razões e respeitados os direitos de terceiro. Então, afirmativa C. Até porque as demais estão manifestamente erradas. Ok, gente querida? E aí trabalhamos com as nossas questões de direito civil. Foram só 4 questões e 4 questões fáceis. Creio que você que se preparou devidamente conseguiu acertá-las. Ok? Mais uma vez, parabéns por ter se proposto a enfrentar esse desafio, que eu espero tenha sido exitoso, mas se não foi, não desmerece o seu início, o seu impulso. Repito, passa em concurso público quem persiste. Se você não passar esse, eu creio que você passou, estamos todos professores do curso muito felizes com os resultados. Se não for o caso, não desista, continue. Logo, logo sua aprovação chega. Um grande abraço, tenacidade e sempre bons estudos.